Olá, alunos do curso de especialização em gestão ambiental. Meu nome é Alexandre Magno de Oliveira, sou mestre em geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e coronel da reserva da Polícia Militar. E juntos vamos estar conduzindo a disciplina de geotecnologias aplicadas ao meio ambiente. Os objetivos dessa aula, como está descrito, é conceituar a cartografia como ciência técnica e linguagem espacial, compreender os elementos de mapa, saber os principais conceitos que envolvem modelagem terrestre, saber diferenciar principais projeções cartográficas e, por último, saber localizar fontes públicas para dados georreferenciados. Esses são os principais objetivos dessa nossa aula. Pois bem, vamos iniciar agora falando sobre os conceitos básicos de cartografia. Vou colocar aqui três perguntas para a gente refletir. Você utiliza os mapas no projeto de pesquisa ou no seu trabalho? Quais decisões ambientais dependem de geolocalização ou georreferenciamento? Que riscos aparecem quando o mapa está sem escala, fonte ou até mesmo datum? E aí, o importante é a gente frisar que o mapa não é apenas uma figura, é uma linguagem técnica que organiza evidências espaciais. A cartografia, de uma maneira muito rápida, a gente pode conceituar como uma ciência e uma arte de representar, por meio de mapas, cartas e outras formas gráficas, o conhecimento sobre a superfície e o ambiente terrestre. Como demonstrado na figura ao lado, aqui eu consigo trabalhar com ciência, com técnica e com arte, buscando exatidão, método, organizando medições e dados e comunicando com clareza e síntese essas informações espaciais. Lembre-se, mapa bom não é o mais bonito, é o que comunica corretamente. Qual que é o histórico da cartografia? De uma maneira muito rápida, a própria necessidade humana de orientação e representação de mundo está na origem da cartografia. Nós temos ali registros rudimentares em mapas rupestres, pinturas sistemáticas, desde o período, se a gente observar, no nosso início da humanidade. Partindo depois para mapas, como destacado aqui no lado direito do meu slide, um mapa aqui da Ilha da Terra do Fogo, no sul da Argentina, tá ok? E agora, mais recente, os mapas incorporando uma base digital e principalmente, um mapa utilizando uma modelagem via GIS, que é o Sistema de Informações Geográficas. Aqui nesse diagrama a gente tem um histórico, rápido, desde o processo inicial dos registros primitivos, passando pelos mapas antigos e chegando na atualidade que nós chamamos de neocartografia, ou seja, a cartografia da atualidade, ok? Qual que é a importância então da cartografia? Se a gente observar, a cartografia transforma dados dispersos em informação espacial, útil principalmente para o nosso contexto aqui do nosso curso, para o planejamento para o planejamento ambiental. E aqui eu trouxe como exemplo essa imagem do lado, que eu mostro aqui unidades da paisagem, utilizando uma metodologia que nós chamamos de geodesign, para fazer o mapeamento do quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero, só para relembrá-los, aquela província metalogenética que nós temos aqui na região que pertence também à região aqui de Belo Horizonte, e que vai, passando, inclusive chegando aqui ao norte, naquela área que foi atingida, inclusive pela região do Rio Doce, tá? Então, a título de exemplo. Então, essa é uma imagem muito bonita, Eu particularmente gosto de demonstrar essa imagem para mostrar que uma imagem como essa, ela vai apoiar o diagnóstico territorial, vai orientar o licenciamento, vai orientar a fiscalização, vai reduzir as incertezas e a tomada da decisão, principalmente pelo gestor público, em nível municipal, que é onde acontecem os principais problemas. E permite também, por meio da cartografia, fazer comparação de cenários. Mais uma vez, repetindo, cenários é a projeção do diagnóstico atual em um futuro, em cenários vindouros. Decisão ambiental sem georreferenciamento
perde a precisão e a rastreabilidade dos dados. Pois bem, surge agora um conceito de geotecnologias. O que é isso? Geotecnologias, em rápida síntese, são aqueles instrumentos para você obter, processar, analisar e representar os dados georreferenciados. E aqui eu coloquei eh, algumas das principais fontes que vão incorporar, que vão caracterizar as geotecnologias. Estou destacando aqui nesse slide o próprio geoprocessamento, o sensoramento remoto, o próprio GIS, a aerofotogrametria, esse nome complexo, né, que antigamente era feito principalmente por aviões, e hoje você já tem o uso de drones, e também você tem aqui duas siglas, né? Uma mais conhecida, que é o GPS, e uma outra que é o GNSS, que em um momento oportuno nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. Qual que é a relação, então, você pode estar se perguntando agora, de geotecnologias com cartografia? E aqui, gente, eu fiz aqui uma síntese desses dois conceitos. Se a gente observar, a cartografia ela vai fornecer a base conceitual para a representação do espaço. Por sua vez, as geotecnologias vão ampliar a obtenção desses dados, o processamento, a análise e a sua própria atualização. Então, nesse diagrama, eu acredito que ficou bem claro, né, o papel da cartografia e o papel da geotecnologia. E a partir, né, dessa sinergia desses dois conceitos, eu vou ter produtos e aplicações como mapas, cartas, análise ambiental, o próprio monitoramento do território, o planejamento territorial, em especial, por exemplo, para a revisão de um plano diretor de uma cidade. Isso tudo o quê? Para fortalecer o processo de tomada de decisão. Relembrando, os problemas ambientais, eles são pontuais, mas os seus efeitos são difusos e cabe principalmente ao gestor público em nível municipal buscar as soluções e principalmente destacando com o uso de geotecnologias. E agora, para encerrar essa primeira parte dessa aula, eu deixo aqui um vídeo de reflexão. O que é cartografia? E aí eu vou deixar uma pergunta para você anotar aí no seu caderno e você, ao assistir o vídeo, busque respondê-la. Qual problema ambiental no seu trabalho de conclusão de curso, aqui desse curso, ou do seu próprio trabalho profissional que você poderia ou pode utilizar um mapa? Responda aqui, deixa guardado com você, tá bom? Bons estudos e um bom vídeo. Pois bem, já chegamos agora no segundo momento da nossa aula, onde nós vamos tratar dos elementos de um mapa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Nem tudo que a gente vê, a gente pode categorizar com um mapa, porque o mapa ele precisa ter os seus elementos, tá? E a primeira distinção que eu vou fazer aqui é a distinção entre mapa, carta e própria planta, tá? Em rápida síntese, o mapa é um documento mais simples, sem grande precisão, tipo mapas escolares, tá? Então você pega um mapa do Brasil, por exemplo. Então é um mapa que ele vai ser um documento mais simples, tá? Sem uma grande precisão, ele não vai ter muitos detalhes, muita qualidade, tá bom? Porque a sua escala não permite. A carta, por sua vez, é um documento que tem uma finalidade especial e de maior precisão, tipo uma carta topográfica, uma carta náutica, uma carta aeronáutica, né, utilizada pelos aviadores ou pelos controladores de drones, tá? Então, isso é um exemplo de carta. E por fim, nós temos o exemplo de planta, que é um documento que aborda uma área muito restrita, né, como uma cidade, uma planta de uma casa, uma planta de um jardim, eu quero fazer um detalhamento ali arquitetônico, detalhamento paisagístico, né? Então eu vou elaborar, eu vou recomendar, né, a construção de uma planta. Então, para nós que trabalhamos com geotecnologias dentro do conceito de cartografia, fique atento. Isso aqui, mapa,
carta e planta são conceitos diferentes. E para nós, que não somos leigos, temos que compreendê-los para aplicar no dia a dia. Quais então, pessoal, são os elementos de um mapa, né? Lembra que eu falei que nem toda figura que a gente encontra, a gente pode categorizar, né, como mapa. O primeiro é um título, né? Todo mapa ele precisa de um título, em seguida ele precisa ter uma legenda, que vai ser o significado dos símbolos, ele precisa ter uma escala, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, que vai ser a relação do mapa com o próprio terreno. Eu tenho que ter uma orientação, uma referência direcional, né? Aqui no caso representado pelo norte, aqui em cima. Eu tenho que ter muito claro uma projeção cartográfica, tá? Para representar, por exemplo, a forma que essas informações são representadas no plano, tá? Então, essa projeção é isso. E por fim, eu tenho que ter a fonte, também que eu vou falar com mais detalhe daqui a pouquinho. Então, esse mapa de Belo Horizonte, que eu fiz esse diagrama, ele consegue traduzir os principais elementos de um mapa. E aqui, para não esquecer, questão de prova, viu? Para ganhar nota 10. Um mapa sem os seus elementos é simplesmente uma paisagem. Ele não é um documento técnico. Então, atente-se para isso, na hora que você for incorporar esse mapa no seu trabalho ou no seu trabalho de conclusão de curso. Aqui eu peguei uma carta mais específica, a carta da região, vou colocar o óculos aqui, de Bom Despacho, feito pelo IBGE, tá? E aí, essa carta, né, esse mapa, a gente tem que observar, tem que extrair, quando a gente vai analisar, os seus metadados visuais. O que que é isso? Tá? Por exemplo, esse mapa. Está claro qual que é o tema dele? No caso aqui, eu já posso adiantar que ele é um mapa voltado para a divisão administrativa, né? Que vai localizar ali a sede municipal, vai localizar os povoados. Qual que é a escala? A escala do mapa que você está utilizando, ela é compatível com o seu projeto, com o seu TCC ou com o seu trabalho? Tá? Nesse caso aqui específico, como exemplo, a projeção é de 1 para 100.000. Tá? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. A legenda está bem compreendida. Olha aqui eu não consigo ver pelo tamanho da fonte, mas a gente tem que fazer essa análise desses metadados para compreender de forma correta o mapa. Pois bem, aqui eu dei uma ampliação na legenda e eu vejo o tanto de informação que eu posso trazer, tá? Posso trazer, por exemplo, informação da própria articulação dessa folha, da própria escala, da própria projeção, aqui é a projeção universal transversa de mercado, que é a UTM, tá? Vou trazer informações sobre o datum vertical e horizontal, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vou trazer informações sobre a fonte, no caso aqui, o responsável pela elaboração foi o IBGE, entre outras informações. Aqui, mais um exemplo, tá? Bem detalhado daquilo que eu acabei de dizer, sobre o título, legenda, escala, orientação, projeção, fonte. E olha que interessante, queria destacar aqui a importância do norte, né? Norte magnético, norte geográfico e norte verdadeiro, tá? Toda carta, no mínimo, ela precisa de pelo menos um tipo desse norte, um tipo de orientação, para a gente saber posicionar de forma correta, ok? Uma outra questão muito importante, e aqui, gente, eu vou até tirar o óculos. Eu já vi muita gente importante, inclusive engenheiros, errando o conceito de escala, tá? Em cartografia, escala é a relação entre a distância representada no mapa, tá? Seja ele digital ou impresso, e a sua dimensão real no terreno. Ele vai ser expresso por aquela forma básica que a gente aprendeu lá na escola, tá? Que eu coloquei aqui. O Dzinho significa dimensão real, perdão, a dimensão no mapa, e o D maior, né, D maiúsculo, que é o denominador, que é a dimensão real do terreno, tá bom? E aí, o professor Timbó, ele destaca, e aí eu deixei como referência a apostila dele, que vem falando sobre os elementos da cartografia, três preceitos básicos quando você vai escolher uma escala para elaborar um mapa ou para utilizar. Você vai pegar um mapa pronto para colocar no seu trabalho, tá? Primeiro você vai tratar sobre as minúcias e os detalhes desejados, né? Ah, eu quero representar uma casa, eu quero representar, por exemplo, uma cidade. Então, no exemplo da casa, né? Ela pode ser representada, por exemplo, simplesmente por um símbolo, um casinha,
vai ser uma escala pequena. Ou eu vou querer um detalhamento dessa casa, né, com jardins e mais detalhes. Então eu preciso de uma escala grande, tá? O espaço disponível para eu representar essas informações vai ser em formato A0, A1, A2, A4. Geralmente, né, o que você traz para um trabalho acadêmico é no formato A4, tá bom? E outra questão muito importante, a limitação gráfica de 0,2 milímetros. O que que significa isso? A nossa acuidade, a nossa precisão visual, a gente não consegue enxergar nada menor do que isso. Então, qualquer coisa que você for tentar representar, diminuiu 0,2, o nosso olho humano não consegue ver. Então, você já pode descartar, ok? E aí eu trouxe o exemplo da escala numérica e escala gráfica, conforme vocês estão observando aqui, né, nessa imagem que eu estou destacando, tá bom? Ainda sobre escala, a gente vai perceber que a escala pequena é aquela escala que apresenta pequena qualidade. Pequena, eu não consigo, conforme a projeção, eu não consigo ver, né, com riqueza de detalhes, tá bom? Por sua vez, a mesma projeção em uma carta com uma escala grande, tá? Eu vou ter grande qualidade. E aí, o interessante, se eu tenho grande qualidade, o meu denominador vai ser menor ao comparar com uma escala pequena, que o denominador vai ser maior, tá bom? Então, no plano, 1 centímetro vai representar no real 5 quilômetros. O mesmo local, tá? 1 centímetro vai representar 500 metros. Por quê? Porque a escala é grande, ela tem uma maior riqueza de detalhes, tá bom? A escolha da escala é uma decisão metodológica para o seu trabalho e ela é muito importante. Terceiro tópico da nossa aula, já estamos caminhando, né, para mais da metade dos nossos tópicos, tá? O nosso tópico dessa primeira aula de Fundamentos de Cartografia é sobre modelagem terrestre. O que que é isso? Se a gente observar, gente, um primeiro conceito ligado à modelagem, e aqui eu vou ser bem didático e muito direto, né? Nosso curso aqui é um curso de engenharia cartográfica, então eu vou trazer conceitos básicos, mas são importantes para você nunca mais errar. E esse primeiro conceito é o conceito de geóide. Geóide nada mais é do que a representação, uma aproximação física da forma da Terra. Ela vai ser associada principalmente ao nível médio das marés, prolongado sobre os continentes, sobre, né, as próprias superfícies. Em síntese, a nossa Terra, o nosso planeta, ele não é bonitinho conforme a gente percebe. Na verdade, ele é meio rugoso, né, meio feioso, como a gente está observando aqui nessa imagem. E a gente vai perceber que o conceito de geóide ele é importante quando a gente compara com o conceito de elipsoide, que eu vou explicar mais adiante, e do próprio conceito de esfera, né, que é o círculo perfeito, que não é o caso da nossa Terra, tá bom? E aí, como ele é calculado, né? Como eu falei, ele é calculado por meio dessa contabilidade, né, dessa curvatura da superfície e o nível médio das marés, tá bom? Isso é feito todo um trabalho do ponto de vista matemático, estatístico, para fazer esse cálculo do geóide, tá bom? Mais uma vez, o geóide, por que que ele é importante? Porque ele ajuda a compreender a altitude terrestre. Por sua vez, o elipsoide, daqui a pouco eu vou explicar o seu conceito, ele vai ajudar no cálculo da posição terrestre. Então, o geóide está responsável pela altitude e o elipsoide pela posição. E aí, falando sobre o elipsoide. O elipsoide, ele é um modelo matemático regular usado como referência para o cálculo de coordenadas, distâncias e projeções cartográficas. Ele vai aproximar da forma da Terra. Como a gente destacou, como a Terra não é regular, eu preciso de uma aproximação dessa forma. E por isso foi concebido, né, o conceito de elipsoide, tá? Ele vai simplificar e muito os cálculos geodésicos, tá? E ele nada mais é do que uma simplificação do próprio geóide, tá? Ele é uma, repetindo, ele é uma simplificação matemática que permite representar
medir e projetar a Terra com precisão. Um outro conceito importante ainda na parte de modelagem é o conceito de datum. O datum, nós estamos, mais uma vez, estou repetindo, né? Nós temos dois. Nós temos o datum horizontal e o datum vertical. O datum horizontal vai ser aquele conceito que vai ser a nossa referência para a posição, tá? Ele é calculado a partir, repetindo, do elipsoide. No Brasil, o oficial dos órgãos oficiais dos trabalhos é o CIRCAS 2000, como eu destaquei aqui. Ele é baseado como referencial geocêntrico, né? No próximo slide eu vou explicar o que que significa isso. E ele também é usado para fazer, né, a calibragem do GNSS, do GPS, que são sensores responsáveis por posicionar um determinado ponto. E no caso do Brasil, o data horizontal CIRAS 2000, ele substituiu o SAD-69, que ele era muito tempo utilizado aqui no hemisfério sul, tá? Por sua vez, o datum vertical, tá? Olha que interessante. O datum vertical, ele é responsável pela altitude, tá? E no Brasil nós temos dois. Os dois principais são o Imbituba, em Santa Catarina, tá? Que esse é utilizado praticamente em todo o território brasileiro, e especificamente em Santana, no Amapá, nós temos um segundo dato, mas esse dato aqui, a utilização dele é mais local, aqui para a região aqui da Foz do Amazonas, tá? E aí, relembrando, dato horizontal, ele é responsável pela posição e o dato vertical pela altitude. Por que que isso é importante, gente? Porque o dato ele é a referência geodésica que define a origem, a orientação e o ajuste dos sistemas de coordenadas, tá? O dato vertical, aí mais uma vez explicando, né, a sua constituição, né, ele é calculado principalmente a partir do nível médio do mar, tá bom? E ele vai mais uma vez estar preocupado com a questão da altitude, tá ok? E aí, relembrando e resumindo esse tema, mapas com coordenadas, mas sem o dado horizontal e o dado vertical, está com informação incompleta. Atente-se na hora de você utilizar o seu mapa no seu trabalho ou no seu próprio TCC. Ainda sobre a história de data horizontal, a gente vai observar no Brasil, a gente teve vários, tá? Iniciamos ali em 1949 com o datum de Córrego Alegre, tá? E aí é interessante que ele é um dado astrogeodésico, tá? Converte-se em Córrego Alegre, em Minas Gerais. Depois nós tivemos, né, no ano de 69, a criação de um sistema geodésico sul-americano que ele era como referência um datum topocêntrico, tá? Ou seja, ele estava muito preocupado com a forma do relevo, tá? Diferente do datum de Córrego Alegre, que estava preocupado mais com o sistema posicional dele no sentido geodésico, no sentido global. E ele ficou em uso até meados ali dos anos 79, tá? E aí, concomitante a esse SAT-69, nós tivemos também, e temos até hoje, um outro dado horizontal, que é o WGS-84, que ele é diferente do SAT-69. Por ele ser um referencial geocêntrico, tá? Ele é menos preciso se comparado com o SAT-69 para utilização aqui no Brasil por causa do referencial geocêntrico dele. Então, por que ele é utilizado até hoje? Para fazer navegação e posicionamento de satélites. Tá? Navegação, por exemplo, de uma aeronave sair de uma cidade aqui do Brasil e ir para outra localidade. Então, até hoje ele é utilizado. E do ponto de vista oficial, nós temos uma norma, né, uma lei, que recomenda que o nosso dato oficial utilizado a partir de 25 de fevereiro de 2005, uma coisa recente, é o CIRGAS 2000, que é o nosso sistema de geocêntrico
para as Américas, tá? Então, ele é diferente do sistema SAD, porque a principal diferença é essa referência aqui. Um é geocêntrico e o outro é topocêntrico, que é o SAD 69, tá bom? Aqui, então, essa distinção nesse slide, principal diferença do SAT 69 para o SIGAS 2000, tá? Relembrando que um é topocêntrico e o outro é geocêntrico. Pelo fato dele ser topocêntrico, o SAT 69, ele tem uma precisão para as regiões mapeadas mais aguçada para determinadas localidades do que o próprio SIGAS 2000. Agora, o SIGAS 2000, ele é, pelo fato dele ser um conceito, né, geocêntrico, ele é, por força de norma, mais utilizado hoje em nível de Brasil, tá bom? Ainda sobre data horizontal, a gente vai observar que o sistema geodésico, né, ele é um sistema de posicionamento global que permite realizar medições precisas de posição geográfica. E para que o SIRGAS 2000 tenha essa precisão, eu tenho no Brasil uma rede brasileira de monitoramento contínuo, que tem essa sigla, né, RBNC. E aí, essa rede, ela vai fornecer, né, precisões para esses receptores GNSS, que esses receptores vão, com muita precisão, eles vão ajudar, né, o mapeamento, por exemplo, de determinados projetos. Projetos para fazer uma rua em uma cidade, a construção de um edifício, fazer um túnel, tá? Só a título de exemplo, né? No caso de Belo Horizonte, nós temos sim em Belo Horizonte, estações geodésicas que ajudam nessa regulagem desses receptores GNSS quando estão em prática, né, sendo utilizado em campo, por exemplo, por um engenheiro, por um topógrafo, por um cartógrafo, tá? Estou citando aqui alguns exemplos práticos de utilização de receptores GNSS. Agora já vamos caminhando agora para o fim da nossa aula, falamos ainda sobre projeção cartográfica, tá? Nós temos, e aqui eu trouxe um esquema apresentado pelo site do IBGE, que a projeção cartográfica ela se divide em duas. A primeira é uma projeção com relação à superfície, tá? E aí, basicamente, três grupos. Nós temos a projeção cilíndrica, e aqui o exemplo que eu trouxe é a cilíndrica de Peters. Temos uma projeção plana, então pensa mais uma vez, um ponto né, no globo, né, aquele geóide que nós comentamos, rebatido no plano, tá? Essa projeção plana. E aqui eu trouxe como exemplo a projeção azimutal polar, tá ok? E aqui também eu trouxe o terceiro exemplo apresentado pelo IBGE, que é a projeção cônica. E o exemplo que eu trouxe é a cônica de Albers. Existem outras projeções para cada uma dessas três categorias, mas a título de exemplo, eu trouxe as três, ok? Primeiro, a projeção cilíndrica de Peters, tá? Muito utilizada para o Brasil. A projeção polar, tá? Plano polar. E aqui, por que que fala polar? Porque para os polos, seja sul ou norte, é uma projeção mais que transmite com mais qualidade, tá bom? Mas ela também pode ser utilizada para ser rebatido, por exemplo, o Brasil, tá? Território brasileiro. E por fim, a projeção única. A projeção cônica, se você observar na figura, né, a área de contato, ele é muito útil para você fazer o imageamento, por exemplo, em altitudes em latitudes médias ou altas, tá? Então é muito utilizada, por exemplo, para mapear a Europa, para mapear parte da África, porque ela pode ser utilizada para essa finalidade, tá bom? E aí, outro grupo que o IBGE apresenta como forma de você classificar as projeções são com relação às suas propriedades. A primeira é a projeção equivalente, que ela não vai alterar as áreas, ok? A segunda projeção é a projeção conforme, que não há deformação dos ângulos. E a terceira projeção é a projeção equidistante, que os comprimentos são representados em uma escala uniforme, tá? No primeiro momento a gente confunde, mas aí para facilitar, eu trouxe as três, né, uma ao lado da outra, e aí utilizando o exemplo de Brasil, equivalente, para relembrar, preserva a área, conforme o ângulo e equidistante o comprimento.
Então, de acordo com a minha finalidade, eu vou utilizar uma dessas propriedades para fazer projeção, tá bom? Agora, o que é importante a gente destacar que o IBGE alerta? É possível minimizar as informações geradas pela planificação da superfície terrestre em relação às suas propriedades, seja áreas, ângulos ou distância. Porém, não é possível preservar as três de maneira simultâneas. Eu tenho que escolher uma delas, ok? E aqui o nosso mapa mental do que nós conversamos agora. Os tipos de projeção, tá? Aqui nessa primeira explicação, plana, cônica ou cilíndrica, as principais projeções para o mundo, né? Aí eu trouxe outras formas de projeção, pensando no mapa global, tá? Trouxe aqui também a classificação do IBGE, que é com relação às suas propriedades, que vai ser a projeção equivalente conforme o equidistante. E por fim aqui eu trouxe quais são as projeções mais utilizadas pelo Brasil, tá? Projeção cônica, com Lambert, quando eu quero fazer um mapeamento, por exemplo, de todo o território brasileiro, pegando desde lá do Amazonas, né, até a região do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Quando eu quero fazer uma projeção policônica, que é um mapeamento oficial, tá? Assim como o de baixo aqui é o mesmo princípio, o princípio cônico, e o princípio cilíndrico, né, equatorial de Mercator, que é utilizado para representar o Brasil também quando eu quero fazer aquele mapeamento, né, do ponto de vista cilíndrico, fazendo essa projeção, ok? Ainda sobre projeção cartográfica, nós temos que tomar muito cuidado com relação a dados de latitude e longitude ao ser comparados com dados projetados, tá? Também já encontrei, senhores, muita gente bacana, importante fazendo essa confusão. Uma questão é o dado posicional, tá? Que é o dado medido em graus. E aqui eu trouxe como exemplo o terminal rodoviário de Belo Horizonte, né? O terminal Tergipe, né? Governador Israel Pinheiro. E aqui tem ó, esses dados posicionais, eles são expressos pelas coordenadas geográficas, conforme está aqui, ó, tá? Quando eu rebato esse ponto na projeção, esse dado posicional, ele vai transformar em um dado projetado. No caso aqui, ele vai ser representado como UTM, vai ser representado em metros, ok? Então, exemplo real aqui, ou seja, o mesmo ponto, tá? Projetado, ele vai ter informações diferentes. Um vai ser coordenadas geográficas, outro vai ser as posições em UTM, no caso aqui representado por esses números aqui, tá bom? Ainda sobre projeção cartográfica, muito cuidado que a gente precisa ter, tá? Lembra que eu falei daquela comparação do SAT 69, os SIGAS 2000? Quando a gente pega dados do mesmo território com sistema de projeção diferente, ele não vai bater em cima. Esse exemplo aqui, gente, é um exemplo clássico, utilizado na literatura, tá? Esse aqui refere-se ao mapeamento de uma cidade, tá? Então, são ruas e quadrículas. Quando você faz a projeção diferente, ela não encaixa na mesma localidade. Por quê? Por causa da projeção, tá? E qual que é o certo, tá? O certo é você definir qual que você vai utilizar para o seu projeto. Se você está fazendo um projeto órgão público, seja município, estado ou ente federativo, governo federal, você é obrigado a utilizar o SIGAS 2000. Então você tem que fazer o quê? O alinhamento, o ajuste dessa projeção para ficar compatível, para não ter esse problema destacado aqui, tá? Nessa figura. Então prestem atenção com relação a isso. E aí, para ficar claro a minha explicação, eu deixo aqui como recomendação assistir esse vídeo, né? Ele está no site do IBGE como uma aula, como informação complementar para facilitar a fixação do seu conteúdo. Pessoal, chegamos agora na parte final da nossa aula, né? Onde a gente vai falar sobre fonte de dados georreferenciados. Aonde que eu posso obter esses dados georreferenciados? E no nosso caso, gratuitos, né? Sem pagar para uma empresa que vai fornecer, por exemplo, um mapa satélite, uma imagem satélite para você. Uma imagem satélite para você fazer um mapa, tá? Para ser mais claro. As principais fontes abertas a gente tem em nível federal, o próprio IBGE. Eu estou citando aqui alguns exemplos, tá?
Nós temos o próprio INPE, né, com as imagens de sensoramento remoto, nós temos órgãos estaduais e municipais, e nós temos também geoportais que têm esses mapas disponíveis, que têm esses dados, né, esses dados georreferenciados disponíveis para você baixar, seja o mapa ponto, ou você baixar esses dados para você elaborar o mapa, ok? E aí, trouxe como exemplo, o mais próximo a gente aqui em Belo Horizonte, é o próprio mapa perdão, é o próprio site da prefeitura, onde você pode baixar, tá, mapas prontinhos, shapes, né, camadas que já tem mapas prontos, tá, que você pode baixar para facilitar o seu trabalho, para você ilustrar o seu TCC. Um outro local que você pode utilizar é, em nível estadual, é do CISEMA, né, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, onde você pode baixar, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem rasteiro aqui, bem simples. As unidades de conservação. Então, eu venho aqui, né, entro aqui na aba de restrição ambiental, vou lá em unidades de conservação, por exemplo, reserva de biosfera, e baixo essa informação aqui, tá ok? E por último aqui, eu deixo como exemplo os dados georreferenciados do próprio IBGE. E no IBGE, gente, a gente tem um universo de informações, seja os próprios dados ou mapas prontos, que a gente pode baixar e incorporar, né, esses mapas, essas shapes, à nossa pesquisa, tá ok? E aqui eu vou deixar uma primeira atividade para vocês com relação à busca de dados georreferenciados. Primeiro, você vai pensar, né, em algo que possa apoiar o seu trabalho de conclusão de curso ou o seu próprio problema real do seu trabalho. Se você já tem o hábito de utilizar outros dados, né, abertos, diferentes do que eu coloquei aqui, você vai colocar essas informações para o seu grupo de estudo e você vai postar essa informação no nosso sistema AVA, que é o nosso sistema de registro, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Eu deixo aqui a bibliografia utilizada. Todas estão disponíveis lá no nosso site. E tenham boas aulas e tenham bons estudos.